Fala, rapaziada, tudo bom, beleza? Tô eu aqui, eu sou o Elias, a gente está iniciando mais um canal que fala de futebol no YouTube, né? O Resenha Futebol Raiz. A minha ideia, né, no primeiro momento, tá analisando os jogos aí que estão acontecendo na Série A, do Brasileiro, Libertadores, Copa do Brasil, mas fazendo isso com um olhar clínico de pessoas que amam o esporte, gostam muito do esporte, praticam o esporte, né, pela várzea aí do Rio de Janeiro, do Brasil, né, quem sabe, enfim, trazendo o olhar clínico do torcedor, né, dando um espaço para que o torcedor possa analisar o seu time de maneira que todos possam ver, né, fazer uma ponta de comentarista, né? A ideia é essa a princípio, tá? Eu, como bom tricolor que sou, vou falar de Fluminense e Ceará, que foi o jogo que passou ontem, né? Eu acho que para essa rodada esse vai ser o único vídeo. A gente ainda tá, o projeto está bem embrionário, mas a ideia é ter torcedores também, não só de rivais aqui do Rio, mas quem sabe aí de outros lugares do país, fazendo um vídeo também e falando, analisando os jogos dos seus times ou não, né? Eu, pelo menos, a partir da próxima rodada estarei acompanhando mais jogos e farei análise de outros jogos que não sejam somente do Fluminense. A ideia é essa e espero que gostem e para vocês que estão aí assistindo, quem sabe, né? Vocês não possam estar fazendo um vídeo também e estar participando aí desse início aí desse canal. Enfim, como eu já disse, né, vamos falar de Fluminense e Ceará, né? O jogo aí válido pelo Campeonato Brasileiro, né? Ontem. Começando aí, falando um pouquinho da escalação do Fluminense. Eu achei que nosso querido Odair Helma, mais uma vez, né? Quem me conhece aí pelos grupos de WhatsApp sabe como eu sou crítico desse treinador. Ele começa escalando errado. Errado por quê? Assim, e isso é uma crítica não só ao Odair, mas a todos os técnicos, em geral brasileiro, tá? Eu até costumo defender bastante técnico brasileiro, mas nisso aí eu tenho que dar o braço a torcer. Parece que criaram uma lei que só se pode jogar no 4-5-1. Só se pode jogar, né, com uma linha de 4 na zaga, 2 volantes, 1 meia, 2 pontas. No caso do Fluminense, né, o Odair costuma trabalhar com 2 linhas de 4 e um volante entre essas linhas, né? Só que para você jogar assim, você tem que ter ponta rápido, correto? E ontem, os meus pontas eram o Luiz Henrique, que é rápido, mas do outro lado tinha o Nenê, mais uma vez. O Nenê está fazendo uma grande temporada, é o artilheiro do Fluminense na temporada, só que o Nenê funciona centralizado, como meia. Ele não funciona aberto como ponta. O Nenê ele não pode ficar longe do gol. E o Odair, toda vez que ele tem desfalque na ponta, ou durante os jogos, para não substituir o Nenê, ele desloca o Nenê para a ponta. O que para mim é uma tremenda idiotice. Porque o cara tem 40 anos, no segundo tempo, muitas das vezes ele coloca o Ganso para jogar centralizado, desloca o Nenê para a ponta, e aí você tem um cara de 39 anos, correndo atrás de lateral, 38 minutos do segundo tempo. Eu acho que isso aí já não tem mais o que falar. Eu acho que esse é o ponto. Ontem a gente tinha um desfalque, o Fluminense está sem o Wellington Silva, sem Pacheco. O Caio Paulista não é confiável, né? É um jogador fraquíssimo, muito ruim. E aí a ideia dele foi essa, colocar o Iago, que foi titular contra o Atlético Mineiro, e deslocar o Nenê para a ponta. Geralmente o Nenê joga na ponta direita, dessa vez ele inverteu, né? Ele deixou o Luiz Henrique do lado direito e o Nenê ficou na ponta esquerda. E apesar da escalação errada, né? Porque
porque é aquilo. Não estou dizendo 2 jogadores em si. Ele poderia jogar com os jogadores que ele jogou, né? Começar o jogo com os jogadores que ele começou contra o Ceará, mas com um sistema diferente. Por que não você? O Iago Felipe ele é volante. O Hudson é volante. O Dodge é volante. Por que não jogar no 4-4-2 com o Nenê à frente dos 3 volantes? Se bem que jogar aqui no Maracanã com 3 volantes contra o Ceará é um absurdo. Mas você estaria com um sistema de jogo mais adaptado às peças que você tem dentro de campo, né? Enfim, mais uma vez ele errou, manteve lá, o Nenê foi para a ponta esquerda, foi correr atrás de lateral e ficou longe do gol, e vamos seguir o rumo, né? Acho que até por isso que a gente não ganhou o jogo, que a gente só ganha quando o Nenê resolve joga perto da área e resolve o jogo, né? Mas enfim, vamos lá. E aí começa o jogo, por incrível que pareça, mesmo com toda essa crítica minha, o Fluminense começa bem. O Fluminense começa pressionando o Ceará dentro do campo do adversário. Porém, diferentemente do jogo contra o Atlético Mineiro, no Atlético Mineiro a gente usou muita bola longa, né? A gente tinha 2 pontas rápidos, né? Que começou Pacheco, mas a mesma coisa do Iago, se machucaram no início do jogo. E aí você tinha o Caio Paulista e o Luiz Henrique. Então o Atlético Mineiro, como o São Paulo joga muito com linha alta, o Atlético Mineiro subia todo pro campo de ataque do Fluminense. Quando o Fluminense roubava essa bola, ele botava essa bola em profundidade pros pontas. E aí a gente espaçava o time do Atlético e conseguia trabalhar as jogadas no campo de ataque. Por isso que a gente fez um excelente primeiro tempo lá. Contra o Ceará já é diferente. O Ceará é um time que vai esperar o Fluminense naturalmente. O jogo aqui no Maracanã. Então, o Fluminense apertava o Ceará no seu campo, mas quando tomava essa bola, trabalhava passes curtos no meio do campo. Fizemos um ótimo primeiro tempo até fazer o gol. E aí a gente vai entrar numa outra crítica que não é só para o Odair, né? Assim como a crítica anterior do esquema tático. É uma crítica para todos os técnicos do futebol brasileiro. Por que parece que baixaram uma lei também na CBF? Técnico brasileiro, a maioria deles pensa assim: eu fiz um gol, eu vou recuar. Vamos esperar para ver o que vai acontecer. Toda vez é isso. O Fluminense foi lá, fez o gol, cruzamento do Danilo Barcelos, gol do Luiz Henrique, e o Fluminense deixou de jogar. Começou a dar campo pro Ceará. As 2 linhas de 4 que eu falei no início continuou funcionando, só que aí você via o Nenê e o Fred na frente dessas 2 linhas. Olha o escape que a gente tinha. Um senhor de 39 e outro senhor de 37. À frente das 2 linhas de 4 e demos campo pro Ceará. O que aconteceu? O Ceará empatou o jogo. Lógico. Vinícius fez uma excelente partida. Ex-tricolor, né? Jogou aqui com a gente. Caberia como uma luva nesse time atual, mas enfim, né? Fica a dica aí pro Mário, né? Futuramente, se ele quiser, né? Tentar o Vinícius, apesar de que ele saiu meio mal daqui. Mas enfim, Ceará empata o jogo até numa bola bandida. Um corne bem batido, Hudson e Muriel bate cabeça, gol. E aí a gente tenta voltar a jogar, né? Mas já era tarde, o primeiro tempo já tinha passado, já estava para terminar. E aí a gente volta no segundo tempo, aí sim, com um ponta de verdade, né? O Luiz Henrique é mantido, né? Não lembro quem sai agora para a entrada do Caio Paulista. E aí o Nenê passa a jogar centralizado, já morto de tanto correr atrás de lateral, mas enfim, vamos lá. E aí o Fluminense tenta esboçar uma reação, mas muito tímida. O Fluminense tem um problema de time envelhecido, né? Então, aos poucos, o Ceará foi tomando conta do jogo, para mim merecer até a vitória. E aí o nosso Digão, né? Como que eu posso dizer? Contagiado pelo clima de Cosme Damião, que foi há pouco tempo, entregou o doce, entregou a paçoca
E o nosso querido Vina, né, a lei do ex, foi lá e meteu o segundo. Bonito gol do Vina. É difícil hoje em dia você ver gol de jogador driblando o goleiro, mas o Vinícius foi lá e fez, graças ao nosso querido Digão, que, diga-se de passagem, fazendo justiça, o Digão, ele vinha fazendo boas partidas. Tá? Contra o Atlético Mineiro, muito se fala do Muriel, que fez 2 milagres, mas entre os jogadores de linha, o Digão foi o melhor em campo contra o Atlético Mineiro. E ontem vinha bem também, vinha seguro, bem seguro, né? Mas entregou a rapadura. Entregou o segundo gol do Ceará, que era melhor no jogo e merecia, tá? Merecia o gol. E aí, né, o Fluminense tenta reagir, o Odaí vai para a bafa, tira volante, mete atacante, e aí entra a inteligência do nosso grande ídolo, Fred. Já na reta final do jogo, qualquer um ali cabeceava a bola pro gol. Eu na pelada jogo de centroavante, eu sei. Entendeu? Qualquer um ali tentaria testar a bola pro gol, mas o Fred é acima da média. É inteligente demais, fica ali mortinho, no meio do zagueiro, tal. Você não vê ele pegar muito na bola, mas é um cara extremamente técnico. Enfim, por isso que no auge virou o ídolo que virou no Fluminense. E ontem, um pouquinho que ele pegou na bola, ele mostrou. Deu uma furada no primeiro tempo, mas o lance do gol do Danilo Barcelos, eu acho que exemplifica muito as características do Fred como centroavante. Entendeu? A inteligência dele para escorar a bola naquela situação é de uma técnica, de uma inteligência descomunal. É uma jogada, vocês devem estar pensando, poxa, Elias, mas é uma jogada simples. Sim, é simples, mas um centroavante dentro da pequena área, por mais que ele esteja cercado de defensores com o goleiro dentro do gol, ele não pensa em escorar aquela bola de jeito nenhum. Isso prova a diferença, né, como o Fred foi diferente e mereceu, né, ser titular da seleção brasileira em Copa do Mundo, embora não tenha ido bem, enfim. E agora, né, para encerrar o vídeo, eu gostaria de falar sobre um jogador específico. Chega a ser lamentável, mas enfim. Igor Julião. Vamos falar de Igor Julião? Eu vi alguns tópicos no Facebook. O pessoal criticando um pouquinho o Igor Julião. Às vezes eu achava que o pessoal pegava um pouquinho pesado com ele, mas, gente, eu quero reservar um momento do vídeo para falar do Julião, porque não dá. É difícil, não dá para você passar pano nisso. Eu era um que, quando o Jorge Jesus levou o Gilberto embora, eu dizia, pô, o Julião pelo menos marca, o Gilberto não marca ninguém. Enfim. O Julião ele é muito voluntarioso, muito esforçado. É louvável o esforço dele. Mas sabe quando você bota uma criança de 15 anos para jogar no meio de adulto? É o que parece quando o Julião tá jogando. É fraco na marcação. Eu esqueci o nome do ponta direita do Ceará. O rapaz deitou os cabelos nele. Mas ele tava ali marcando, se esforçando, se matando em campo. Com a bola no pé, é sofrível. Entendeu? Enfim, ele não marca bem, ele não joga bem, ele não chega no fundo, ele não dá tratos à bola. Tá ali pra completar 11. É aquele cara que você leva pra pelada porque é o dono da bola ou porque ele vai pagar a cerveja no final da pelada. Esse é o Igor Julião. Eu acho que ele tá no profissional do Fluminense desde 2012. A gente teve um caminhão de lateral nesse período. A maioria deles muito ruim, e ele foi reserva de todos. E hoje a gente tem o Calegari, que é um bom jogador, mas é anão, tem 1,5 m. E é mais jogador que o Julião. Todo mundo que chega é mais jogador que o Julião. É impressionante, é incrível como um atleta desse tem 8 anos dentro do Fluminense. Acho que isso tem que se pensar, porque é um atleta que você vê que ele tem dificuldade para jogar. Entendeu? É aquilo, como eu dei o exemplo acima. É a mesma coisa que você tem sua pelada sub-30 e você pega o seu sobrinho de 15 anos que não tem muita noção de bola, é ruinzinho, mas vamos levar ele para completar lá. É essa a sensação que eu tenho. O Julião parece criança em meio de adulto jogando bola. É bizarro. E fica aí minha crítica.
fica aí também minha análise. Agradeço aí a quem teve a paciência de assistir esses 15 minutos. Espero que não tenha ficado chato e vamos seguir os trabalhos aí. Espero na próxima rodada poder analisar mais jogos e ter mais gente aqui comigo para assistir, para comentar, para falar sobre o seu clube de coração e tentar ser analítico aí em relação às questões das partidas, beleza? Um abraço a todos aí. E toda aquela palhaçada que todo YouTube fala, né? Curte a página, clica no sininho, essas baboseiras todas. Um abraço a todos aí. Saudações aos tricolores e aos demais torcedores também, que porventura venham assistir o vídeo. Muito obrigado.